Muitas vezes, quantas vezes a gente assiste uma corrida de Fórmula 1 e não entra na nossa cabeça por que aquela equipe tomou determinada decisão na estratégia? Por que mantiveram alguém na pista por mais tempo do que parecia certo para nós aqui do sofá? Por que pararam cedo demais? Por que não calçaram pneus macios naquele finzinho de corrida? Como inclusive aconteceu com Max Verstappen nas últimas voltas do Grande Prêmio da Espanha, agora em 2025. Esse ano o Brasil está de volta ao grid, um piloto novato contra um experiente. 45% do público atual de Fórmula 1 não via corridas 5 anos atrás. Então temos muitos mesmo, questionamentos sobre decisões de estratégia. E estão sabotando ou não estão sabotando nosso garoto? Hoje, então, nós vamos falar de estratégias, como elas são construídas, como elas são pensadas. O que leva a algumas decisões de maneira muito simplificada, didática e praticamente, ou de verdade, desenhando na tela. É disso, então, que a gente vai falar hoje no Splash and Go, do beabá da estratégia de uma equipe de Fórmula 1. Vamos lá! Como, quando, por que uma equipe de Fórmula 1 decide quantos pitstops serão feitos, em que voltas e calçando que pneus? De onde vem isso? Por que uma equipe coloca um piloto para fazer 2 paradas e outro 3? Será que esses caras da Sauber não estão pedindo para o chat GPT desenhar inteligência artificial que até a gente faria melhor aqui de casa? Quem nos garante que eles sabem o que estão fazendo? Bom, vamos começar sempre, é um convite genuíno, honesto, de coração aberto que te faço, assumindo que existem pessoas inteligentes, profissionais e dedicadas exclusivamente a alguma coisa. E que em teoria é muito difícil, provavelmente mais difícil do que ganhar na Mega Sena, que nós aqui de fora, sem acesso a todas as informações, saibamos melhor do que eles o que é melhor para eles. Mas mais tarde a gente olha essa parte com atenção. Primeiramente, vamos às regras. A Fórmula 1 tem 3 compostos de pneus disponíveis, que não são sempre os mesmos, mas são sinalizados. Aquela tira do lado de fora do pneu da mesma forma. Todo final de semana tem 3 compostos: duro, médio e macio. Duro tem aquela tira branca escrito Pirelli do lado de fora, médio tem a tira amarela, macio tem a tira vermelha. E o regulamento determina que em corridas de pista seca, o que decide que é uma corrida de pista seca? A partir da hora que a direção de prova diz que a pista está molhada. E aí o DRS é desacionado. Em corridas de pista seca, você tem que alternar 2 compostos. Não importa qual. Duro e médio, duro e macio, médio e macio. E na ordem que você achar melhor. Mas tem que alternar. Se chover no meio da corrida ou se a corrida já começar sob pista molhada, aí a determinação cai. E se secar no meio da corrida, aí já não importa, você pode ter começado de intermediários a partir da hora que decidir e de macios, médios ou duros até o final, não precisa alternar mais. A gama de pneus tem no total 6, que começam no C1, o mais duro, e vão ao C6, o mais macio. E como eu falei, a Pirelli leva 3 desses 6, não necessariamente sempre os mesmos e não necessariamente na mesma escadinha para as corridas. Todas as equipes de Fórmula 1 recebem para cada carro 13 jogos de pneus. Antigamente elas podiam escolher quantos queriam de cada. Hoje em dia isto é igual para todo mundo, não interessa. São 2 jogos de duros, 3 jogos de médios e 8 jogos de pneus macios. Todo carro, 13 jogos. Mas antes da gente ir mais longe, é importante explicar o que faz a diferença e dar um exemplo dolorosamente didático. Por que o pneu macio é melhor em dado momento e não presta para outras coisas? Pneus têm vantagens e desvantagens, depende do que você precisa dele. O macio tem muita aderência, agarra muito bem no asfalto, mas justamente por ser macio, vai esfarelando mais rápido, acaba mais cedo. O meu exemplo dolorosamente didático é: imagina crianças correndo pela rua ou em volta de uma piscina. O que seria melhor para correr em volta dessa piscina ou no asfalto mesmo da rua por um circuito imaginário? Pés descalços ou sapato social? O pé descalço agarra bem, dá muita tração e aderência, te ajuda a mudar de direção, parar e acelerar, mas rapidinho, você vai ficar com a sola em carne viva.
Já o sapato social ia durar muito mais, é bem mais resistente, mas talvez você tivesse que contornar curvas, acelerar, frear e etc. menos agressivamente, afinal de contas, ele vai dar uma escorregada. Só que você não vai ficar em carne viva no final do dia. Sacou? Muita aderência acaba rápido, bem menos aderência dura bem mais. Um exemplo bem fácil e extremo para ilustrar como são as coisas. Se você fosse decidir sua estratégia para esta corrida, o que você escolheria? Pés descalços ou sapato social? A resposta passa por depende. Quantas voltas tem essa corrida? Porque se for uma volta só, descalço talvez resolva o problema. Mas se for 5, 10, 15, 20, aí sua escolha talvez recaia sobre o mais durável e menos aderente, porque senão você não vai conseguir dormir à noite de dor. E aí você pode estar pensando, não, o pneu de Fórmula 1 já é careca, ele não desgasta igual o de rua. Então, não é bem assim. O pneu slick de carro de competição desgasta também, mas desgasta de outra forma. Porque a borracha dentro do pneu é composta de uma trama com diversas camadas, parecida com o tecido de uma roupa. E o tecido de uma roupa, você sabe, você puxa, ele volta, você puxa, ele volta, você puxa, ele volta, depois de 30 mil puxadas, ele não volta tão mais. E a roupa esgarça e o pneu vai perdendo desempenho, porque você precisa que o pneu obedeça exatamente o que você está mandando numa curva de alta, para que você possa entrar com toda aquela energia, no caso, cinética, aquela velocidade, e fazer a curva no melhor tempo possível. Possa frear lá no Deus me livre, bem tarde, tracionar e ele não sair sacudindo. O pneu velho vai ficando mais frouxo, vai ficando menos obediente aos comandos do acelerador, freio e volante. E aí, se você entra numa curva já não botando tanta fé de que ele vai segurar exatamente o que você precisa para ir lá no limite, a tendência natural é dar uma levantada de pé, que aparece no cronômetro. O pneu vai perdendo desempenho gradualmente numa curva de aderência do máximo para o mínimo, que se reflete numa curva de tempos de volta, do mínimo para o máximo. E o pneu médio? O pneu médio está no meio termo, nem tão aderente quanto o vermelho, nem tão durável como o branco. Mas e aí? Como saber qual é a melhor opção? Então, as equipes trabalham em cima do chamado tempo total de corrida. Saber, em todos os cenários, qual vai te dar a corrida mais curta. Afinal de contas, esse é o objetivo. Se você fizer as 71 voltas do Grande Prêmio de São Paulo mais rápido que eu em 10 segundos, naturalmente você chegou na frente. Mas calma, eu explico e desenho. Um exemplo bem simples. Bote na cabeça uma corrida imaginária de 10 voltas. Nela, bem simples, você pode usar pneu macio ou médio. Não precisa alternar. Qual que é a mais rápida? Vamos simular. Digamos que para dar uma volta no nosso circuito imaginário, o pneu médio da tira amarela gasta 1 minuto e 20, portanto 80 segundos, 60 mais 20. E dura 5 ou 6 voltas. Logo, se a corrida tem 10, você vai precisar fazer um pit stop no meio. Uma outra alternativa seria usar os macios, que ao invés de 5 ou 6 voltas duram 3 ou 4. Mas fazem a volta no mesmo circuito em 75 segundos por volta. 1 minuto e 15. Sim, a gente está exagerando, mas para ficar bem nítido. Só que eles duram 3 ou 4 voltas, então para fazer a corrida inteira com macios, você vai precisar fazer 3 ou 4 pit stop, mais 3 ou 4 outro pit stop, e então até a bandeirada. Só que ele é 5 segundos mais rápido, só que tem um pit stop a mais. E aí? Nos dois casos, a gente vai adotar, e as equipes fazem isso, um tempo padrão de pit stop, considerando entrada, parada e saída de 25 segundos. Porque sim, um bom pit stop também influencia, mas vamos deixar isso para mais tarde. Então, no comparativo, temos 5 voltas de médio, pit stop, 25 segundos e as últimas 5 voltas. Bandeirada, acabou. Já com macios, como a gente comentou, 3 ou 4 pit stop 25 segundos, 3 ou 4 pit stop mais 25 segundos, vai até o final bandeira quadriculada. Como saber qual que é o melhor? Simples, é só somar. Antigamente as equipes faziam isso na ponta do lápis, com calculadora e etc. Hoje usam modelos sofisticados de simulação, inclusive com inteligência artificial, para ir em tempo real calculando o que seu carro e o de todo mundo está fazendo. Mas como eu falei, vamos deixar essa parte para o final porque fica bem complexo. Aqui, para ficar bastante didático, a gente alinha em colunas e vamos saber então qual que é a opção mais rápida. Fazendo as contas,
10 voltas a 80 segundos, portanto 800 segundos e um pit stop para o pneu médio. Total, portanto, fácil, 825 segundos no seu tempo total de corrida. Já com os pneus macios, temos 10 vezes 75, 5 segundos mais rápido por volta. Portanto, 750 segundos mais 2 pitstops de 25. E aí o resultado? 800 segundos no total. Apesar de 2 pitstops, você chega 25 segundos na frente. Isso indica, então, que a estratégia de pneus macios nessa simulação que entraria no pré-primário de um cálculo de estratégia, se isso fosse até a universidade, é, então, do composto mais mole com 2 paradas. Como agora você sabe, se não entrou no vídeo sabendo, eu te contei, é necessário alternar compostos, então você já tem que trabalhar com uma limitação imposta pelo regulamento. Além disso, fora aqui do nosso exercício, na realidade, o desempenho do pneu não é linear e ele não faz sempre os mesmos tempos de volta. Afinal de contas, como eu já comentei, a borracha vai esgarçando. Ele perde performance e não perde performance de maneira linear, previsível. O que seria uma escadinha, com os tempos ficando cada vez mais lentos, está mais por uma rampa, uma curva, porque isso é exponencial e ele piora cada vez mais rápido. Por isso que nosso gráfico de tempo de volta nem curva está mais para um arco, o que vai deixar então aquele gráfico bonitinho, todo retinho, mais parecido com isso aqui. Se você ficar tempo demais na pista, vai atingir essa parte mais aguda aqui, o final da rampa, que os ingleses chamam de cliff, ou abismo, momento em que o desempenho despenca e o tempo de volta estoura. Nessa hora é suicídio ficar na pista, a não ser que você saiba de alguma coisa que mais ninguém sabe. Por exemplo, vem vindo uma chuva espetacular no horizonte e mais ninguém está vendo, ou mais ninguém levou em consideração, ou vale a pena alongar, continuar perdendo tempo na pista, porque depois eu economizo isso num pit stop. Só que você concorda comigo também que isso vale a pena até um tanto, porque depois sua permanência na pista já se prolongou por tanto tempo que o que você economizaria parando, você já deu de volta, perdendo no cronômetro, andando mais devagar. Mas sim, há outras razões, e a gente vai falar disso, para justificar a permanência de um carro na pista por mais tempo ou para antes. A gente chega lá. Assim, cortando, dá para perceber mais facilmente a curva de desgaste de um pneu, apagando a parte de baixo e deixando só o que se adiciona. Essa parte acima da linha é o tempo que o desgaste do pneu vai te custar. Conforme vão passando as voltas, isso vai aumentando. Mas claro, este arco de desgaste vai mudar com centenas, dezenas, milhares, talvez milhões de outros fatores. Por exemplo, o tipo de asfalto. Asfaltos mais lisos devoram menos a borracha do que outros mais abrasivos, como o caso de Interlagos ou no Bahrein. O calor que está fazendo naquele dia, que às vezes é mais do que você estimava, veio simulando desgaste nas temperaturas de sexta e de sábado e de repente é pego de calças curtas com muito calor no domingo ou com muito frio também, porque o frio pode te prejudicar. Às vezes, temperaturas baixas dificultam com que o pneu chegue na temperatura ideal de funcionamento. E aí, mesmo sem muito calor, ele também destrói mais rápido. Nessas horas, os pilotos falam na gíria que é difícil fire up, ligar da partida, acionar, fazer o pneu funcionar. Influem, claro, ainda também como o carro é construído. Há carros com características mais devoradoras de borracha, outros menos. E o fator humano. Tem pilotos com guiadas mais gentis com os pneus. Como o piloto tem, por regra, que alternar compostos, você pode deduzir o que vem pela frente quando ele repete. Porque se um piloto usa macio, você sabe que ele vai ter que fazer pelo menos mais um pit stop para colocar um médio ou um duro. A não ser que ele esteja vendo no céu que vem vindo uma baita chuva, porque aí quando chove, essa exigência, como a gente falou lá no começo, cai. Mas agora que a gente já fez aquela simulação básica, vamos para algo mais complexo, levando em consideração esta obrigatoriedade de alternar. E dessa vez vamos para uma simulação de 20 voltas. Suponhamos uma estratégia conservadora, largar com pneus macios, pit stop na volta 6, calça duros, os da tira branca, e vai com eles até o final. Os duros andam bem mais devagar, a gente sabe, mas conseguem te levar então com uma parada só. O outro carro parte igualzinho, também com pneus macios, faz um pit stop na volta 6, mas ao invés de calça duros, calça médios.
Daí faz outra parada, coloca mais um jogo de pneus macios, bem mais rápidos e vai com eles até o final. A segunda estratégia te coloca numa janela em que você anda mais rápido que o adversário 70% do tempo, mas paga o preço e assume o risco de mais um pit stop. Assume o risco, você sabe, porque pit stops são uma caixinha de surpresa. Enquanto o amiguinho para uma vez, assume a ponta e vai embora, você tem que parar de novo e vir descascando, tirando a diferença, tem que alcançar e passar. E no comparativo, nossa estratégia de cima totaliza 857 segundos e a de baixo, com 2 pitstops, 864. E aí então, parece lógico escolher a primeira. Vence a corrida com 7 segundos de vantagem, certo? Então, as coisas não são tão simples. Nunca são. Porque essa corrida pode acontecer em lugar e época de clima instável naquela determinada pista, o tempo pode fechar, pode vir um safety car. Calça duros para ir até o final pode ser uma estratégia arriscada, você fica muito tempo na pista, precisando que todo mundo faça os pitstops para você recuperar a liderança. E se chover ou tiver o safety car, para não tomar uma bola nas costas, você vai ter que parar de novo. Porque não adianta continuar na frente e todo mundo, juntado pelo safety car, vir com pneus novos. Porque aí a sua liderança vai pro vinagre rapidinho. Quem calça pneus duros normalmente ou torce muito pelo safety car e confia que ele vai acontecer, por isso quer ficar um tempão na pista esperando, ou não quer ver ele pintado nem de ouro, porque afinal de contas está pagando um preço alto, perdendo desempenho, ficando na pista e torcendo para o coleguinha parar. Outra coisa para ser considerada e que influi muito no consumo de pneus é o combustível que você leva a bordo. Lembre-se que hoje em dia não tem mais reabastecimento na Fórmula 1. Portanto, toda a gasolina que você precisa para fazer a corrida tem que estar dentro do carro antes da largada. O peso vai caindo e você com isso vai ficando cada vez mais rápido e maltrata menos os pneus por causa disso. Logo, 10 voltas de macio no começo são muito diferentes do que 10 voltas de macio no final, em que o carro está mais leve. O peso do carro vai caindo pelo consumo de combustível, mas nem isso é de forma linear. Por quê? Porque há um tanto de administração do consumo, mais agressivo, mais conservador. Algumas equipes saem para a pista com menos combustível do que o necessário para chegar ao final. Por quê? Porque em algum momento você vai ter que economizar. Mas também está levando menos peso o tempo todo. Ah, eu não acredito, Rodrigo, você está dizendo para mim que os caras saem com menos combustível do que o necessário para terminar a corrida? Sim, estou. Até no simulador, no videogame, você tem a opção de sair com a chamada gasolina negativa. Ou seja, São Paulo, de novo, 71 voltas e você parte com ali 68. Ah, mas por quê? Porque dá um safety car e aí você anda economizando devagarzinho e encontra o nível de combustível alvo. Portanto, mesmo esse gráfico de peso do carro não desce linear, e sim em arco. Às vezes, vários arcos. Portanto, como eu falei, se você faz o primeiro trecho usando pneus macios e ele dura 12, 14 voltas, no final pode ser que esse mesmo tipo de pneu, não o mesmo jogo, porque o primeiro já foi pro saco, dure 18, talvez 20 voltas. E aí vem o safety car. Quando o safety car é acionado, não só todo mundo se junta, mas um pit stop, se você ainda não tiver feito, sai mais barato. Afinal, todo o pelotão está andando mais devagar do que sob bandeira verde, velocidade normal de corrida. E isso pode mudar muitas estratégias, mesmo que ninguém pare. Por exemplo, digamos que naquela corrida imaginária de 20 voltas, você estivesse com a estratégia do carro de baixo, o que faria 2 pitstops. Indo para essa estratégia de largar de macios, fazer o pitstop na volta 6, calçar médios, andar 8 voltas e vir com ele para o stint final novamente de macios. E como eu falei, se você sabe que tem um trecho de macios no começo para vocês aqui, né? Trecho de macios no começo e um trecho de macios no final, você automaticamente sabe que nesse aqui vai poder forçar mais, porque o peso do combustível foi caindo. Portanto, você poderia até tentar alongar por uma volta ou duas aquele trecho do meio de médios para ter mais vantagem ainda, o chamado delta de pneus, a gente fala disso com detalhe, e vir para 3 ou 4 voltas enlouquecedoramente mais rápidas para tentar alcançar o cara da ponta. É uma aposta e, por exemplo, se você já fez esse segundo pit stop e vem o safety car,
Aí você fica na pista e alguém lá no Brasil, na caixa de comentários, vai dizer: por que ele não parou? Porque agora ele aposta em ficar na frente e tentar segurar todo mundo. O que vai depender da pista. Se é Mônaco, vale a pena. Se é Interlagos, Baku, com aquele trecho imenso de reta no final e etc., é fácil perder a posição. Parar sob safety car, entretanto, é quase sempre vantagem, porque você precisa parar logo. Porque depois que junta todo mundo, aí a fila passa toda de uma vez e você cai pro fim. Na hora de fazer uma estratégia, a equipe sempre pensa em planos A, B e C e para cada fase, porque vem o safety car agora, vem o safety car com 10 voltas, vem com 20, com 30, a 5 no final, tudo tem que ser pensado, por isso que hoje em dia é bem útil usar inteligência artificial para simular milhões de possibilidades. Então sempre eles têm em mente as janelas, daqui para frente safety car é isso, daqui para frente safety car é aquilo, e etc. Como eu comentei, há outros fatores. Se a previsão é de chuva, o céu está preto, mas o asfalto está seco, não faz nenhum sentido partir de pneu duro, ruim de tracionar na largada, pagar esse preço alto, sendo que todo mundo vai de macios e a chuva vai chegar e todo mundo tem que parar. Mas, sempre tem um mas, isso pode virar ao contrário, porque a chuva pode demorar para chegar. E aí quem estava de macios, com cara até então de otário, sai por cima, porque os pneus macios de quem partiu na frente e estava dando risada vão acabar. Se a chuva não chegou, quem está de duros, aí sim é o esperto, porque consegue ficar mais tempo na pista, alongar, e mesmo que tenha que parar igual quem está atrás, fez uma parada a menos. Mas como sempre, este é um cenário em movimento. Quanto tempo a chuva vai demorar? A chuva vem? Por que se a chuva não vem até o final? Você ficou de trouxa de pneu duros até o final, a galera que parou já te alcançou, já alternou compostos, ou não, e você ainda tem que necessariamente parar. Outra coisa importante de levar em consideração é claro que todos esses exercícios precisam considerar de que pista estamos falando. Porque há pistas e pistas, Interlagos, Baku, Montreal, é fácil de ultrapassar. Já em Mônaco e Singapura, por exemplo, quem está na frente pode acabar lucrando, mesmo com pneus mais lentos. Exemplo, lembra em Hungaroring 2021, quando Esteban Ocon liderava, Hamilton vinha com pneus mais novos, descontando a diferença? Mas aí, para que a estratégia funcionasse e ele chegasse lá na frente, tirasse o Vettel de segundo e tirasse o Ocon de primeiro, ele precisava passar muita gente, não perder tempo em nenhuma dessas manobras, e aí, no caminho, ele encontrou o Fernando Alonso, companheiro àquela altura de Alpine, do cara que estava em primeiro, que dificultou o quanto pôde a manobra, mesmo sabendo que em algum momento ia perder a posição, porque afinal de contas com isso ele garantia mais chances do Ocon vencer a corrida. Foi exatamente o que aconteceu. Além disso, é claro, você tem que ficar de olho aberto, porque você pode ficar tão focado em dar undercut ou não tomar undercut de um cara e esquecer do resto. São outros 18. Você, ele, 2, os outros 18 para dar 20. Logo, é um cenário enlouquecedoramente em movimento constante e mudando. Os adversários, inclusive, podem ser um problema na sua estratégia, especialmente se ela for muito apertada. Como eu comentei, qualquer tempinho perdido fazendo uma ultrapassagem pode custar caro, mas não é só isso. Porque, por exemplo, se você para muito cedo, tem a chance de encontrar na pista a galera que está alongando. E eles não são retardatários, eles estão na pista numa posição na frente da sua e não tem que te dar passagem. Não tem, e se puderem, não vão. Ainda há o risco de você, por exemplo, andando mais para trás, fazer um pit stop e saber que vai voltar na frente dos líderes. Ou ter que fazer um pit stop para não ser alcançado por eles. Porque ceder passagem sob bandeira azul custa tempo. Quem já jogou no videogame no simulador sabe bem disso. Você tem que dar passagem. E você tem que, com isso, tirar o pé, não fazer a melhor das linhas, seu tempo de volta sobe, e aí o adversário, que já parou antes para evitar os líderes, tá de pneus novos, faturando, e você se ferra. Tem mais um cenário complicado, levando em consideração os adversários, ou às vezes pilotos que não são seus adversários diretos. Por exemplo, você está em segundo lugar, de McLaren, bonitão, para no box, só que vem um carro lá do fundo, uma Alpine, que você já tinha dado volta e, portanto, ele está atrás de você e ele para na mesma volta. Pit stop, por alguma razão, foi mais rápido. Quando você vai sair, ele está passando. A equipe tem que te segurar. 1 segundo que seja. Se a sua disputa com o cara da ponta é apertada o suficiente para esse segundo fazer a diferença, um adversário
que nem era seu adversário acabou te prejudicando. Tudo isso sendo levado em conta num cenário móvel e constante. Exemplo claro e concreto disso no Grande Prêmio da Espanha. Alonso estava na frente de Bortoleto. Quando os líderes, Piastri e Norris, foram chegando no brasileiro, Aston Martin rapidamente chamou o espanhol. Por quê? Porque com isso o Bortoleto teve que dar passagem para as duas McLarens que estavam na frente, perdeu tempo com isso, enquanto Alonso já tinha saído desse rolê, entrado mais atrás, de pneus novos, vinha mais rápido. Ahá! A prova do crime estão prejudicando o nosso menino. Então, calma, eu tomo pedrada aqui semana sim, semana também, por sempre colocar ou tentar colocar a bola no chão de, veja, quem tem mais dados para tomar essas decisões? Nós aqui de casa ou eles na beira da pista vendo o que todos os outros carros estão fazendo e não é apenas uma pessoa que decide a estratégia lá no pit wall, naquele barulho. Tem gente na fábrica olhando em tempo real os dados de todos os carros e, como eu falei, traçando esses cenários. E eu vou te falar de casos práticos. Esse negócio que eu falei do Alonso para antes e andar mais rápido é o chamado, que você já ouviu falar, undercut. Undercut em inglês, cortar por baixo. Ou no caso, para antes, colocar pneus novos, andar mais rápido enquanto os seus estão no fim. Isso gera um degrau de desempenho, que pode te colocar então, quando os dois já tiverem parado, na frente. Imagine que você tem dois adversários diretos numa corrida, os dois da ponta, vamos lá, Piastri e Norris, duas McLarens, os dois melhores carros. E para nenhum deles dizer que a equipe está prejudicando, eles estão em estratégias praticamente idênticas, ou muito parecidas. Os dois largaram de macios, pretendem calçar médios e depois fazer outro pit stop para voltar de macios. Tudo igual para todo mundo. Só muda a volta porque não dá para parar os dois ao mesmo tempo sem perder tempo. Quer dizer, até dá, mas eles têm que estar espaçados o suficiente para não encavalar. Só que aí o segundo colocado vê que tem mais ritmo. Pensa, se eu passasse ele, eu conseguiria andar mais rápido. Vendo, portanto, que tem mais ritmo, mas o da frente não vai dar passagem e não é uma pista tão fácil assim de ultrapassar, o que ele pensa? Paro antes, borracha nova, ando mais rápido, ele fica na pista, para, volta na frente. Como funciona? Bom, sabemos como o gráfico que o pneu mais novo funciona melhor. É só comparar o gráfico aqui do tempo de volta e você vê essa diferença. Então, andando atrás do adversário 2 segundos de diferença, você está preso no ritmo, enfrentando turbulência, desgastando seus pneus à toa. Mostra a cara, abre o DRS, chega na reta, não consegue passar. No fim da vida do pneu, o adversário já não está mais virando aqueles 75 segundos que o pneu macio te dá, e sim 76,5. 1,5 segundo pior por volta. Você para, então coloca pneus novos, 1,5 segundo em teoria mais rápido por volta. E se ele fica na pista por mais 2, você alcança aqueles 2 que estavam atrás e volta 1 na frente. 1,5 mais 1,5 é igual a 3, você é líder. Pô, mas então por que você não manda currículo para uma equipe de Fórmula 1 e vai ser estrategista? Porque não é tão simples. Tudo tem um contra, que no caso é você parou antes e a corrida tem o mesmo número de voltas para todo mundo. Logo, lá no final, quem está atrás terá pneus mais novos e às vezes ficou mais tempo na pista, levando justamente isso em consideração para ter o chamado delta. O que é delta? Delta é diferença. Então, se você tem um delta de 3, 4 voltas, significa que seu pneu tem uma diferença de 3 ou 4 voltas, mais novo ou mais velho que o adversário. E aí, quem parou antes pode ter o cobertor curto para cobrir a mesma distância até o final, e aí vai ter que economizar. As equipes sempre calculam isso e essa pode então ser a explicação para segurar um piloto na pista. Ele fica às vezes na pista virando mais lento, porque isso compensa o que ele vai ganhar no final com um pneu mais novo, macio, por exemplo, para fazer valer. Mas claro, aí tem um problema. Fazer essas ultrapassagens. Parar antes, então é o undercut. Corta por baixo. Fácil. E parar depois? Parar depois? Sim, o overcut. Cortar por cima. Ué, Rodrigo, mas se o desempenho só piora, por que eu vou ser otário de ficar mais tempo na pista? Acontece que em algumas situações pode fazer sentido ficar na pista. Por exemplo, se tiver muito frio. Ou juntando frio com pista molhada. Isso aconteceu, se não me engano, no Grande Prêmio da Turquia de 2021, talvez?
ou 2020, que a pista estava molhada e estava tão frio que quem fazia o pit stop, mesmo com pneus mais novos, andava tão mal no começo da vida do pneu até a temperatura chegar que ninguém queria parar, não era negócio e quase ninguém parou. Outro exemplo de overcut, que eu acho que eu já comentei mais cedo, vou alongando aqui porque a chuva vem vindo ali. Mas isso é uma realidade transitória, porque afinal de contas fica tanto tempo na pista se arrastando com pneus velhos a ponto de quem parou já te alcançar, acabou a vantagem. Por uma chuva que às vezes nem vem. Esse cenário, como eu comentei, é todo ele dinâmico. Você começa a corrida com planos iniciais, mas as coisas vão acontecendo. Corridas de carro são coisas complicadas e tem 20 peças móveis, no caso a 300 por hora, muito móveis, tomando decisões, cometendo erros. Alguém quebra, alguém bate. E aí entram alguns exemplos práticos para deixar isso aqui mais real. Grande Prêmio da Emília-Romagna algumas semanas atrás em Imola. A Sauber chamou Gabriel Bortoleto mais cedo e a internet entrou em crise. Por que isso aconteceu? Porque o pneu tem momentos da sua vida também e pode indicar para a equipe algo que não é definitivo. Gabriel falou com a equipe no rádio e eles acharam que a borracha já tinha ido para o vinagre. Só que outros pilotos também tiveram isso e preferiram esperar, pagar para ver, e passou esse momento difícil da borracha, o chamado grainy, o macarrãozinho. Daí um pouco estava tudo certo e quem continuou na pista não teve mais problemas. Gabriel parou. Mas sabe quem parou também? A McLaren, o Oscar Piastri. Veja que coisa. Depois disso ele fez um stint do meio mais longo, fez o segundo pit stop e iria até o final. Só que aí houve um safety car. Kimi Antonelli quebrou sua Mercedes na saída da curva Tosa. Bortoleto já tinha parado. Quem estava na frente dele ia pagar o preço, aqueles 25 segundos de um pit stop, acabou pagando menos. Por quê? Porque sob safety car é mais barato fazer pit stop. E aí, ele se lascou. Por isso, vou morrer falando, é temerário, é irresponsável, é infantil quase dizer que a equipe prejudicou o cara. Eles estavam fazendo o melhor possível naquele momento com as informações que tinham. Como eles iam saber que o Antonelli ia quebrar? A não ser em casos em que você sabe que alguém vai quebrar ou bater. Outro exemplo polêmico e tido por muita gente nos confins sombrios como uma óbvia manipulação. Interlagos, 2008. Timo Glock era piloto da Toyota. Completamente alheio a uma batalha que acontecia pelo campeonato entre Felipe Massa e Lewis Hamilton. Ferrari versus McLaren. Glock partia na 9ª posição. Pista molhada, Massa na pole. Com 7, 8 voltas já ficou evidente que cabia um pit stop. Glock parou cedo. Seu companheiro de equipe, Jarno Trulli, que era segundo colocado, viu Massa, que era o ponteiro, parar. Ficou, herdou a ponta, mas nessas 4 voltas a mais que ficou na pista do que Glock, se ferrou e voltou na pista, mesmo sendo líder quando parou, atrás do companheiro que tinha parado antes. Por quê? 4 voltas com pneu melhor. Ele foi subindo. 11º, 10º, 8º, 6º, 5º. Pit stop de novo, caiu lá para trás. Recomeçou a escalada. 14º, 13º, 12º, 9º, 8º. E ia, então, com os pneus velhos de pista seca até o final. Mas a chuva foi apertando. Massa parou. Hamilton parou. Vettel parou. Todo mundo parou. Menos Glock. O que aconteceu então? Ele foi ganhando essas posições e era 4º lugar quando foi alcançado por Sebastian Vettel e Lewis Hamilton na última curva da última volta da última corrida. Numa estratégia que não deu certo por 700 metros, que é a distância da curva da junção até a linha de chegada lá em cima. Mas, claro, há quem faça a construção de que um piloto de uma equipe média brigando por pontos, que vinha fazendo uma ótima corrida e ia ser 4º tendo partido de 9º, tirou o pé para prejudicar um brasileiro porque ele era alemão, trabalhando com uma equipe japonesa, mas querendo ajudar a Mercedes, que era fornecedora de motor e sócia da McLaren. Enfim, querendo, tem teoria conspiratória em tudo. Hoje em dia é um inferno montar uma estratégia, porque depois da Ferrari de Ross Brown e Michael Schumacher nos anos 2000, todo mundo percebeu que esse negócio de estratégia não era brincadeira e que, se bem executada, seria possível vencer corrida com 1, 2, 3, até 4 pitstops, como eles fizeram. Com computação, inteligência artificial e, claro, tomada de decisão rápida,
Muita coisa pode ser feita num piscar de olhos. E aí vence quem não comer mosca ou quem comer menos mosca. Gostaram? Pois é, eu falei, estratégias são coisas complicadas, mas fascinantes. E o que eu sempre seguirei dizendo, mesmo tomando pedra, mesmo tomando tiro, é que a gente tem que respeitar. Pilotos, quem trabalha nas equipes, é muita prepotência da nossa parte achar daqui que a gente faria um trabalho melhor do que quem está 100% focado naquilo, trabalhando com milhares de dados à disposição. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, o beabá da estratégia. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, mostrando como sempre a força da melhor comunidade de Fórmula 1 do Brasil. Um canhão de engajamento toda vez que eu peço like, comentário, hypada, vocês inundam e a gente tem mais desses indicadores do que canais com 10, 15 vezes o nosso número de inscritos. O que dá um gás danado para eu seguir correndo atrás de patrocinadores que nos arrumam brindes para sortear para os nossos assinantes que nos apoiam. Você lembra de alguma grande estratégia executada que eu não comentei aqui? Ou de alguma grande besteira? Comente aqui embaixo. Conte de onde nos assiste. Deixa um emojizinho que for. O algoritmo entende isso como engajamento e segue distribuindo o nosso conteúdo internet afora. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Link aqui embaixo na descrição, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada conteúdo. Por fim, mas não menos importante, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição. Valeu! E aquele abraço.